A Europa foi palco de grande parte dos acontecimentos que precederam a Idade Moderna, principalmente na Idade Média, quando pessoas que eram diferentes fisicamente ou na forma de pensar e agir foram perseguidas e executadas de maneira preconceituosa e violenta. Hoje, várias ossadas estão sendo descobertas e pesquisadores alegam que tratavam-se de vampiros. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e hoje eu vou contar para você sobre a lenda europeia acerca dos vampiros. O porquê dos pesquisadores terem encontrado tantas ossadas suspeitas, além do motivo pelo qual estão desenterrando os mortos. Só que antes de continuar, você conhece a loja da Fatos Desconhecidos? É lá que você vai encontrar camisetas com estampas exclusivas e feitas para os fãs do canal. Dê uma olhadinha nos modelos masculinos e femininos e use fatos. O link está na descrição e você também pode acessar via QR Code, ok? Estou te esperando. Vamos aos fatos. Nos dias de hoje, mesmo com tanta tecnologia disponível, com tantas câmeras espalhadas por todos os lugares onde há gente, com um mundaréu de informações que dispomos e dados históricos, ainda há pessoas que acreditam fielmente no sobrenatural. Ainda bem. Agora, imagine essas pessoas em um planeta onde nada disso existia. As informações demoravam a chegar e, quando chegavam, já estavam completamente distorcidas. A falta de autoconhecimento e também de conhecimento do mundo gerava naquelas pessoas crenças que hoje muitos de nós considerariam absurdas. Mas é totalmente compreensível se conseguirmos voltar no tempo e tentarmos nos colocar no lugar daquelas pessoas. Como não havia como provar o contrário, tudo que era dito acabava sendo pelo menos meia verdade. E foi assim que surgiram os boatos e as lendas acerca das criaturas sobrenaturais, como as bruxas, que enfeitiçavam os cidadãos em troca de alguma vantagem ou por vingança, os lobisomens, que eram as feras meio homem, meio lobo, e que matavam e devoravam aqueles que se aventuravam em andar sozinhos nas noites de lua cheia, e os vampiros, seres que se alimentavam do sangue das pessoas e que viviam, se é que posso usar esse verbo, perseguindo e amedrontando mulheres, crianças e homens nos vilarejos. Como eu disse agora há pouco, pessoas que apresentavam qualquer deformidade física, problemas psicológicos ou até mesmo os que tinham ideias diferentes do convencional não eram bem vistas por outros cidadãos e nem mesmo pelos governantes que os viam como potenciais ameaças ao reino. Assim, quando capturadas, ou pela própria população, ou pela guarda real, essas pessoas eram mortas de maneira violenta e enterradas de um jeito que tornasse impossível elas saírem da cova, caso voltassem à vida. Logicamente, isso nunca aconteceu. Porém, os achados mostram que o costume de prendê-las às suas próprias covas é mais real e triste do que se imaginava. Na Polônia, por exemplo, foram encontradas as ossadas de 3 indivíduos que, pelas características do enterro, eram consideradas vampiros pelos aldeões responsáveis pela morte e sepultamento dos corpos na época. As ossadas datam do século XIII da era cristã. Conforme as revelações científicas feitas sobre essas ossadas, tratavam-se de pessoas com deformidades físicas importantes, o que fez os moradores da vila de Gorzyca, hoje uma pequena cidade no oeste polonês, acreditarem se tratar de vampiros e os matarem.
2 destes esqueletos mostraram que, enquanto estiveram vivos, sofriam de cifose, popularmente conhecida por corcunda, que é uma proeminência que ocorre no alto das costas. Um deles, inclusive, era de uma mulher. Ambos foram enterrados de bruços, isto é, com a barriga voltada para baixo, para que pudessem morder a terra, de acordo com a crença local. As mulheres, então, eram as que mais sofriam quando eram declaradas filhas ou discípulas do diabo. Deviam passar pela provação de serem bruxas ou vampiras. E isso, acredite, era feito sob muita tortura. No caso de bruxaria, a mulher era amarrada a um tronco em praça pública e queimada viva. No caso do vampirismo, era costume matar o suspeito enfiando uma estaca de madeira em seu peito, diretamente no coração, para garantir que não voltasse à vida. A garantia de mantê-los presos ao solo era reforçada com objetos diversos. Por isso, está se tornando comum aos pesquisadores encontrarem ossadas presas a correntes, pregos, cadeados nos dedos dos pés e até mesmo com uma foice posicionada estrategicamente sobre o pescoço do sepultado. Por que a foice? Simples. Se o sepultado voltasse a viver e tentasse sair, ele seria decapitado pela foice, uma vez que o lado do corte ficava praticamente encostado no pescoço do morto. O terceiro esqueleto, encontrado na Polônia, também do sexo masculino, teria sido portador de alguma doença mais séria, tanto que antes de ser sepultado, ele teve a cabeça separada do corpo e colocada entre suas pernas. Uma quarta ossada, também encontrada na Polônia anteriormente, tinha entre seus maxilares um tijolo. Segundo os pesquisadores, isso era feito para que a criatura tivesse suas presas quebradas ao tentar morder ou se livrar do tijolo. Esqueletos que denotam mutilação também foram encontrados. Na Idade Média, a mutilação era realizada como prevenção a um provável apocalipse zumbi. Mesmo que não existisse essa expressão naquela época, o medo dos mortos-vivos era uma constante. Afinal, as crenças no sobrenatural eram incomparavelmente mais fortes naqueles tempos antigos do que hoje. Então, pessoas que não seguiam os padrões da época eram consideradas de má índole, ou ainda, como já disse, discípulas do diabo. Ao morrerem ou serem mortas, essas pessoas tinham seus corpos mutilados para que não pudessem retornar à vida e interferir na rotina dos vivos. Recentes descobertas na Inglaterra revelaram ossadas de pessoas que não só foram mutiladas, como também tiveram seus restos incinerados, a fim de garantir sua estada no subterrâneo. Um estudo publicado no Jornal de Ciência Arqueológica de Londres sugeriu que os antigos ingleses procuravam se prevenir contra os ataques dos mortos-vivos, mutilando e queimando os corpos dos suspeitos. Essas mutilações foram executadas após a morte dos indivíduos, o que sugere que os aldeões realmente tentavam prevenir que os corpos se levantassem de seus túmulos. Os arqueólogos que conduziram o estudo consideraram teorias alternativas, como canibalismo e o medo de estrangeiros, mas eles dizem que a teoria dos zumbis se encaixa melhor nas provas. Bom, é fato que o canibalismo fez parte de várias civilizações no passado. No entanto, há características inerentes a essa prática, como os locais do corpo em que se faz o desmembramento, que não foram encontrados nestes esqueletos. Na verdade, os ferimentos foram feitos na altura do pescoço e em torno da cabeça. De acordo com Simon Mays, coautor dos estudos ingleses, os achados mostram um lado sombrio das crenças medievais e fornece uma lembrança abstrata de como a visão do mundo medieval era diferente da nossa. A teoria dos zumbis
vai ao encontro dos achados de escrituras medievais que descrevem formas de lidar com os mortos-vivos, como desenterrar zumbis, cortar suas cabeças, arrancar seus membros e queimar os pedaços em uma fogueira. O povo medieval acreditava que uma força vital malévola poderia se apossar de um cadáver, particularmente entre aqueles que cometeram atos maldosos ou criaram animosidade enquanto ainda estavam vivos. Os vampiros povoam o imaginário de vários povos e culturas desde os períodos da pré-história. No entanto, o termo vampiro veio se popularizar somente por volta do começo do século XIX, quando uma enxurrada de crendices sobre vampiros inundou o ocidente da Europa. Lendas essas que eram comuns nos Balcãs e Europa Oriental, levando ao comportamento infundado de se perfurar os corpos dos mortos suspeitos de serem vampiros com estacas de madeira. Apesar de ainda haver locais no planeta onde as crenças são mais vivas do que a realidade, a humanidade mudou muito desde os séculos medievais. Muito disso se deve à Revolução Industrial, que tirou o homem do campo e o colocou na cidade, enchendo seu vazio espiritual com tarefas concretas, que tomavam seu tempo com outras preocupações. Mesmo assim, o medo do sobrenatural ainda existe e, com certeza, tem suas raízes fincadas na Idade Média. O fato de estarem encontrando tantas ossadas se dá pelas próprias regiões em que estão sendo feitas essas escavações. Não é que os cientistas estejam especificamente procurando por antigos vampiros, mas vários achados arqueológicos estão apontando para mais esse costume medieval que, apesar de já ser conhecido na teoria, tem se mostrado terrivelmente verídico na prática. Novos achados poderão ser feitos e, a cada novidade, uma explicação a mais. Isso é ótimo para conhecermos nosso passado e, quem sabe, trazer algum sentido para o presente. É isso. Gostou do conteúdo? Então deixa aí o seu joinha para ajudar o canal a continuar a produzir. Ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.